Vamos voltando, nós vamos começar essa aula fazendo aqui um breve exercício de visualização de estilos, de retórica, ok? Uma coisa que pode ajudar muito você como pregador é assistir e ouvir pregações, certo? Especialmente de pregadores que se interessam em ter uma boa homilética, uma boa retórica. Então, vou deixar aqui uma indicação para vocês. Existe um pregador que foi o meu professor de pregação no seminário, que as pregações dele são verdadeiras aulas de pregação. Então, ele segue a cartilha do pregador, assim, à risca. Introdução, ideias homiléticas, sentença de transição, proposição, tudo isso ele segue em todos os sermões. O nome dele é Almir Marcolino Tavares, ok? Ele é de Juazeiro do Norte e ele é um dos melhores pregadores que eu já ouvi, que eu já tive o privilégio de ouvir, ok? Outro pregador também que é muito focado nessa questão homilética é o Steve Lawson. Steve Lawson é um pregador bem organizado, homileticamente falando, certo? E também, se você quiser ouvir sermões meus, existe um canal no YouTube da igreja que eu pastoreio, chamado Kadosh Web TV. Kadosh, né? A palavra Kadosh Web TV. E as minhas pregações eu também procuro seguir ao máximo tudo isso que eu estou ensinando para vocês, ok? Almir Marcolino Tavares, tem várias pregações dele no YouTube. Então, agora vamos fazer aqui um exercício de observação de estilo, certo? Eu vou colocar um trecho de uma pregação do John Piper, depois eu vou colocar um trecho de uma pregação do John MacArthur, e nós vamos, então, tentar observar. Eu peço que você observe, não assim, a exposição, o conteúdo em si, mas observe a forma como ele se comunica, as suas expressões, a sua gesticulação, as palavras que ele utiliza, a forma como ele veste o seu conteúdo. Então, prestem bem atenção aqui para a gente perceber essa diferença de estilos, tá bom? Statement about you. If anyone is in Christ, he is a new creation. So now the new gets renewed, right? I mean, verse 2 of Romans 12 says, be renewed in the spirit of your mind. So you're already new, now get new. That's the Christian life, right? Those of you who are familiar with the way Paul talks, that's the way he talks. For example, 1 Corinthians 5:7, cleanse out the old leaven, that you may be a new lump of dough, because you are really unleavened. What a paradoxical way to talk, right? You are unleavened. Get the leaven out. Well, if I'm unleavened, I don't have leaven to get out. Yes, you do, unleavened. You are perfectly unleavened, so get the leaven out. That's the genius and the mystery of the Christian life. That's how justification and sanctification work, right? Because I'm justified and seen as unleavened in Christ, get the leaven out. If you're not getting the leaven out, that is the leaven of sin, out of your life, you're probably bearing witness that you're not justified by faith. You're very content with your sin. Ok. Agora vamos para o próximo. Chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and none may cross over from there to us. Once you're there forever. No escape.
This is our Lord's story describing hell. Was the Son of God wrong about that? Are the deniers of hell correct? And there are many, many of them. It has become popular these days to deny the doctrine of hell in one of three ways, okay? Give you a little insight into that. Number one is the view called annihilationism. Annihilationism, this says unbelievers go out of existence. When they die, they just go out of existence. They don't exist anymore. That the Bible doesn't support, since the Bible speaks of eternal, conscious punishment. The second view that is offered, and by the way, people give very sophisticated arguments for this. I read a book, 475 pages on annihilationism, trying to make the argument from the text of Scripture, called The Fire That Consumes. And there are many others. Many others. Recently, a book questioning the doctrine of hell and advocating an annihilationist view was written by a man named Rob Bell. The second possibility that is offered today is universalism. Universalism. This says that all unbelievers are, in the end, saved. Indicates to us that it is, listen carefully, it is not a remedial experience. It is not remedial justice. It is retributive justice. They remain. Ok. Então vamos fazer aqui um exercício e pensarmos juntos. Se você pudesse pensar aqui o que o John MacArthur e o John Piper eles têm em comum. O que os dois teriam em comum? Conteúdo, mas pensando em termos de retórica. Como? Mas vamos pensar agora no que eles dois têm em comum. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, mas ambos eles se esforçam tremendamente em serem claros, certo? De formas distintas, mas os dois, eles têm um esforço de ser claro. Então, o John Piper, ele faz perguntas, ele utiliza um método de fazer perguntas para as pessoas, não é isso? Mas o que é isso daqui, não é aquilo? Porque isso aí é ele tentando ser claro. O John MacArthur, a mesma coisa, só que num jeitão mais de aula, num jeitão assim mais... Lembram quando ele falou a palavra aniquilacionismo? Ele fez questão de repetir a palavra aniquilacionismo de uma maneira mais lenta, certo? Ele faz questão de ser bastante claro. Então, os dois têm em comum a questão da clareza. Ok? Agora vamos pensar aqui, o que eles teriam de diferente, em termos de estilo. Agora sim, o irmão mencionou ali, o Piper parece mais empolgado, né? Exatamente, a empolgação do Piper, ela é percebida corporalmente, né? No seu tom de voz. Ele é um homem que se empolga muito. Exatamente. Então, nos elementos do estilo, nós vamos ver ainda os outros três. Se você pudesse enumerar aqui qual dos elementos de estilo o John Piper mais expressa, é a paixão. Tanto é que o tema principal do seu ministério é a paixão pela glória de Deus, né? Deus é mais glorificado em nós à medida que nós nos satisfazemos nele. Então, você tem que cultivar essa paixão, e ele
rapaz assim, bem expansivo, bem... Então, ele é um homem apaixonado e ele expõe a sua paixão à medida que ele prega. Agora, o John MacArthur, se você escuta um sermão dele, o que se destaca mais no estilo dele? O que vocês acham? Ele fala de uma maneira mais branda, mais controlada. Vocês perceberam nisso, né? Isso significa dizer que ele não tem interrupções no meio de frases, como o Piper tem. Isso é característico de quem se empolga. Então, ele é mais controlado. Parece que tudo que ele vai falar já deve estar escrito ali. E ele tem uma postura muito mais de professorzão, assim, aquele pastor bem mestre, que ele está ali para lhe dar muitas explicações. É como se o Piper estivesse ali para lhe empolgar, e o MacArthur está ali muito mais para lhe iluminar, para lhe ensinar, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês, qual dos dois qual dos dois pode ser considerado um bom pregador? Os dois são bons pregadores. Por que os dois são bons pregadores? Porque eles são fiéis às Escrituras. Ok? Agora, eu posso perguntar para você, qual dos dois você gosta mais de ouvir? Né? Qual dos dois você gosta mais de ouvir? Eu, particularmente, gosto mais de ouvir o MacArthur. Por quê? Porque eu me empolgo mais quando eu termino uma pregação e eu tenho aquele sentimento assim, eu nunca mais vou ler esse texto bíblico da mesma forma. Então, eu me empolgo mais quando o sermão foca muito mais assim em destrinchar o texto. Mas você pode preferir um estilo muito mais parecido com o do Piper, em termos de escutar um sermão, onde ele pega poucos conceitos bíblicos, mas ele trabalha nesses conceitos bíblicos, tentando alcançar o seu coração, tentando animar você, encorajar você, corrigir você, ok? Então, isso são estilos. Existe um livro que foi publicado pela editora CPAD, chamado Pregos Bem Fixados. E nesse livro é um rapaz que ele entrevistou o John Piper, ele entrevistou o John MacArthur, ele entrevistou um outro que agora eu não me lembro, focando só nessa questão de oratória, só nessa questão de estilo, ok? E se você puder ler agora, eu só li a parte do John MacArthur, mas se você puder ler todo o livro, vale a pena. Mas esse exercício, pessoal, serve para mostrar a vocês que nós temos estilos diferentes. Deus, ele tem uma história para a sua vida. Deus, ele lhe deu um estilo corporal. Deus, ele lhe deu determinados gostos e preferências por conta do contexto em que você vive, que você cresceu. E tudo isso vai interferir no seu estilo. Ok? E você precisa pregar dentro do seu estilo. A essência da oratória é o estilo. Se você é uma pessoa que tem um determinado jeito, um determinado estilo, mas você quer porque quer ser como o John MacArthur, você vai parecer caricato. Ok? Então, tente ser você mesmo, tente ser natural à medida que você prega a palavra de Deus. Obviamente que o John Piper, quando ele está conversando com alguém, um jeito natural, um jeito normal, sem estar pregando, obviamente que ele não faz todos esses gestos. Então, existem certas coisas que nós fazemos enquanto estamos falando em público, que nós não fazemos quando nós nos comunicamos a nível pessoal. Obviamente que existe uma diferença, mas, essencialmente, em termos de estilo, aquilo que o John Piper é no seu dia a dia, ele é
no sermão. Quem escuta as entrevistas dele percebe que ele é empolgado, inclusive, nas entrevistas. Ok? E o John MacArthur sempre com aquela cara de professorzão, de mestre e tudo mais. Contribui consideravelmente. Consideravelmente. Então, o contexto em que você cresceu, seus gostos, seu estilo seu estilo de vida no seu dia a dia. Então, tem pessoas, por exemplo, digamos, uma pessoa que cresceu na roça, então ele naturalmente vai pregar expressando muito dos estilos característicos de quem é um homem da roça. Então, se você for fazer uma análise retórica do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo tinha um estilo tipicamente da sua época. E que, inclusive, o Senhor Jesus Cristo era um homem tão capaz que ele conseguia ter um estilo na Galileia e outro estilo na Judéia. Se você pega os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são focados na Galileia, e pega os discursos de Jesus lá, você vai ver discursos muito mais simples, porque ele está falando para pessoas iletradas. Quando Jesus está na Judéia, falando para os mestres da lei, então o discurso de Jesus é muito mais complexo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, é um discurso muito mais sofisticado, muito mais difícil. E tudo isso Jesus fazia porque ele era um judeu, né? Então, ele tinha os estilos judaicos de pregar. Ok, pessoal? Então, nós já vimos esse ponto, que é o ponto da paixão. Também, nosso estilo precisa cultivar a simplicidade. Nós precisamos desenvolver um estilo de comunicação que seja marcado por simplicidade. Se você escutar os sermões do John MacArthur, do John Piper, de qualquer bom orador, de qualquer bom pregador, falando em termos de Brasil, você tem o reverendo Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, um pregador que eu gosto demais de ouvir ele pregando, é o pastor Marcos Granconato. Okay? Eu gosto muito de ouvir aquele homem pregando. Isso você vai perceber que todos eles procuram cultivar um estilo, nos seus estilos, a simplicidade, dentro dos seus estilos diferentes que são, mas eles cultivam a simplicidade. O pregador ele deve se esforçar para ser o mais simples possível em sua pregação. Agora, não confunda simplicidade com ser simplista, ok? Não é ser simplista, é ser simples. E quando a gente fala, então, em ser simples, é basicamente isso. Pode uma criança ou alguém letrado entender as palavras que eu estou utilizando? Certo? Ou você, é como se você fosse pregar, e então você começa a dizer, irmãos, nós precisamos entender aqui qual é o Sitzenleben de Cristo. Sitzenleben, um termo extremamente técnico, utilizado por um grupo bem restrito na academia, e você está utilizando num sermão. Então, não faz sentido. Não faz sentido você começar a falar grego no seu sermão. Obviamente que citar uma palavra ou outra, quando aquela palavra contribui para a compreensão, por exemplo, você dizer assim, irmãos, a palavra grega traduzida aqui para o português é a palavrinha euangelion, que ela significa literalmente boas novas. Aí tudo bem, certo? Então, não custa nada você citar, mas aí você começar a dizer, isso daqui é um genitivo de origem, e nós precisamos entender que sempre que o genitivo de origem é usado, ele é usado junto com um particípio. Não, você não precisa disso. Isso não é simplicidade.
cidade. Olhai, o semeador saiu a semear, e parte das sementes caiu na beira do caminho. Isso é você ser simples com as pessoas. Então, quando as pessoas, para entender, elas entendem um discurso simples, você usa um discurso simples. Em outros momentos, quando você estiver falando para uma audiência mais letrada, mais exclusiva, aí você pode fazer como o Senhor Jesus Cristo fazia. Como eu citei aqui para vocês, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, certo? Então, são termos já mais complicados. Se bem que quando Jesus falou que ele era o pão da vida, ele estava na Galileia, né? É importante lembrar disso. Se for usar termos teológicos difíceis, sempre explique. Vocês perceberam que o John MacArthur vai falar de aniquilacionismo. Aí ele explica o que é o aniquilacionismo. Se ele vai falar aqui em termos de universalismo, ele explica. Se você, na sua pregação, não parta do pressuposto que todo mundo na sua igreja sabe o que é escatologia. Não. Se você vai usar um termo teológico, algum termo difícil, não tem problema, desde que você explique para as pessoas. Quando você explica, você está sendo simples, você está tornando o seu sermão simples. Então, 3 elementos de um discurso simples. Em primeiro lugar, palavras curtas são melhores que palavras longas. Faça um exercício, escute esses pregadores que eu falei para vocês, escute o Steve Lawson. Steve Lawson, não só um grande pregador, como um grande orador. Você vai perceber que uma característica deles é isso daqui, ó. Palavras curtas são melhores que palavras longas, poucas palavras são melhores que muitas palavras. Uma coisa que é bem característico nos discursos, na pregação do Steve Lawson, se você escutar, você vai perceber isso, é que ele termina as frases muito rapidamente. Então ele prega assim, como se ele estivesse dizendo, irmãos, ter a paz com Deus é ter uma boa relação com Deus, é ter a sua relação com Deus restaurada. Então são frases curtas, porque poucas palavras são melhores que muitas palavras. É melhor você usar frases curtas do que você usar, por exemplo, você dizer, irmãos, ter paz com Deus significa você ter a sua relação que havia sido perdida por causa do seu estado em Adão, da sua relação com Deus, manchada pelo pecado, maculada pelo pecado, e então essa relação é restaurada. Então, isso é sufocante, né? Quando você escuta um parágrafo longo, uma pessoa tendo um discurso longo. Não, seja simples. Percebam como os grandes oradores são pessoas que falam pausado, são pessoas que falam com simplicidade, frase por frase, porque isso ajuda as pessoas a entenderem melhor. Palavras populares são sempre melhores que palavras impopulares, ok? Então, prefira termos como assim, termos como então, do que utilizar porquanto, não obstante, porque nós não usamos isso no nosso dia a dia. As pessoas não sabem costumeiramente o que é isso, certo? Talvez o doutor da sua igreja, professor da Universidade Federal, que está sentado ali, ele vai entender. Mas e aquele irmãozinho que só cursou até a 3ª série do 1º grau? Ok? Ele precisa da palavra de Deus também. Então, palavras populares são melhores que palavras impopulares. Isso é cultivar a simplicidade dentro do seu estilo. Então, nós já vimos aqui que um estilo eficaz é um estilo onde você cultiva a paixão, você é empolgado com aquilo que você está ensinando. Em segundo lugar, você cultiva a simplicidade. E se eu se eu puder sugerir para você um pregador que
A sua grande marca retórica é a simplicidade. É um pregador chamado Stuart Olyott. Quem aqui já ouviu Stuart Olyott? Então, se você quer um exemplo de um pregador onde a sua grande marca é a simplicidade, é o Stuart Olyott. Ele é tão simples que uma vez na conferência fiel, ele começou o sermão dizendo assim: irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no índice. E aí as pessoas abriram no índice e ele disse: agora procure aí a página do livro de Jonas. Porque ele queria pregar em Jonas, e ele sabe que é um livro difícil, um pouquinho mais difícil de se encontrar. Então ele é tão simples que ele pediu para as pessoas irem para o índice. E o esboço dele é um esboço que expressa a simplicidade. Ele resumiu os 3 capítulos de Jonas, mais ou menos assim, de pé, deitado e de joelho. Para resumir os 3 capítulos, foi mais ou menos assim. Então é um homem que o discurso dele é simples. Qualquer pessoa aprende, qualquer pessoa é edificada. E ele falando para um monte de pastores e teólogos ali na frente dele. Ok? Terceiro elemento de um estilo eficaz é a clareza. O sucesso de uma mensagem depende dela ser compreendida. Então, quando nós estamos falando de clareza, nós estamos falando de capacidade de compreensão. Fazer com que uma mensagem seja claramente compreendida. A pregação, ela precisa ser compreendida rapidamente, porque quando as pessoas estão lendo, elas podem parar para pensar, elas podem pesquisar num dicionário, mas quando as pessoas estão ouvindo, não. Então, você não pode encher o seu discurso público com palavras, com construções que façam com que as pessoas tenham dificuldade de entender e que por isso elas vão ficar paradas, vagando, tentando entender o que foi aquilo que você disse. Uma vez aconteceu, eu preguei um sermão e eu utilizei uma ilustração que girava em torno de ideia de encanamento. Só que nem eu entendo muito de encanamento, nem os irmãos da igreja entendiam muito de encanamento. O que aconteceu foi que no final do culto, um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, desde que o senhor usou a ilustração do encanamento, eu fiquei da ilustração até o final do sermão tentando entender o que o senhor tinha dito ali. Porque eu não fui claro. As pessoas ficam então assim: será que ele quis dizer? Certo? Então, algumas sugestões para você cultivar a clareza no seu discurso. Em primeiro lugar, adquira o hábito de fazer recapitulações de frases importantes com outras palavras. Deixe-me ilustrar isso aqui para vocês. Sempre que você apresentar a ideia central do seu sermão, utilizando nosso exemplo, os benefícios, precisamos entender os benefícios da nossa justificação. Então, você fez uma afirmação importante. Agora você vai reafirmar isso com palavras mais claras, ou com outras palavras. Você vai dizer assim, por exemplo: irmãos, nessa noite eu gostaria de enfatizar, com base nesse texto, que nós precisamos entender os benefícios da nossa justificação. Nós que somos justificados, precisamos ter em nossas mentes quais são os benefícios que nós temos por causa da justificação. Se você é um justificado mediante a fé, você precisa saber dos seus benefícios, dos benefícios que você tem na sua justificação. Isso se chama recapitulação. E a recapitulação é uma estratégia de clareza, para clarear a ideia nas pessoas. Obviamente, você precisa ter a sensibilidade para não exagerar na recapitulação. Ok? Recapitule 1, 2 vezes ali, com outras palavras, até que você sinta que ficou claro na mente das pessoas. Utilize o máximo que você puder
sentenças curtas. Eu já comentei sobre isso no quesito da simplicidade, mas isso daqui também ajuda na questão da clareza. Sentenças curtas são mais fáceis de serem entendidas do que sentenças longas, porque a sentença longa, ela exige um esforço maior de concentração. E uma sentença curta, não, as pessoas a entendem mais rápido, ok? Também, enfatize transições. Eu lembro que uma vez, um aluno me mandou um vídeo de uma pregação dele, pedindo para eu analisar, e eu fui lá analisar a pregação dele excelente, um excelente conteúdo, mas eu tive muita dificuldade de entender os pontos do sermão dele. Por quê? Porque os pontos estavam lá, mas ele não enfatizou as transições. E as transições, elas são fundamentais para a clareza do seu sermão. E como é que isso funciona? Você utilizar expressões como, em primeiro lugar. Então, nós já vimos esse primeiro ponto. Agora, em segundo lugar. Quem nunca já pegou um livro, por exemplo, e o autor diz assim, nós podemos perceber, com base nisso, 4 informações. Primeiramente, aí você acompanha a primeira informação. Aí ele começa a segunda informação sem dizer o segundo lugar. Aí você começa a se perder. Espera aí, ele ainda está na primeira ou ele ainda já entrou na segunda, não é? Então, isso é quando o escritor, ele não está sendo claro o suficiente, ele não sabe marcar as transições. Então, em prol da clareza do seu discurso, enfatize transições, ok? Não tenha problema, não se prive de marcar as transições. Sempre que você for para um próximo ponto, avise para as pessoas que você está indo para um próximo ponto, porque isso vai tornar o seu sermão claro, fácil de ser acompanhado. Evite ilustrações que requerem muitas explicações. Então, muitas vezes acontece isso, a gente usa uma ilustração que depois a gente vai ter que usar uma outra ilustração para explicar a ilustração, certo? Então, não faça isso. Ilustração é um artifício de clareza. Então, você usa ilustrações para clarear. E, se eu puder sugerir a vocês, irmãos, procurem ao máximo usar ilustrações que são histórias, especialmente histórias reais, ok? Então, aquilo que é chamado tecnicamente de storytelling, ou seja, você contar uma narrativa para as pessoas. A Bíblia já mostra isso. Eu não sei se vocês já perceberam que a grande porção das Escrituras é de história. A Bíblia, ela é predominantemente um livro de história, porque Deus sabe que nós temos uma história, as pessoas têm história, o povo de Deus tem uma história. Então, quando você for usar ilustrações, use histórias, certo? Que as histórias não vão exigir de você muitas explicações. Então, se você for usar uma ilustração do tipo, certo dia, a flor chegou para o cravo e disse. Então, uma fábula, você está contando aqui uma fábula. Isso já gera na mente das pessoas, uma fábula? Ok? Então, tente usar ilustrações como o Senhor Jesus Cristo utilizou. O semeador saiu a semear, ou então a parábola do rico e do mendigo. São histórias, ok? E por fim, pessoal, terceiro elemento fundamental para você cultivar no seu estilo é o elemento da relevância. Vamos lembrar aqui. E só voltando aqui, desculpe, ainda no ponto da clareza, se você puder destacar um elemento desses elementos que a gente já viu até aqui, o elemento que
mais presente no estilo do John MacArthur é esse aqui, é o da clareza. Você percebe que ele se esforça muito para ser bastante claro. Tanto é que as introduções dele são bastante longas. É uma característica do John MacArthur, porque ele quer ser muito claro, ele quer que você entenda muito bem o que ele está querendo falar. Então, a clareza é um estilo que se destaca no John MacArthur, ok? E, por fim, você tem o elemento da relevância. O bom orador, ele é também uma pessoa que sabe tornar o seu conteúdo em um conteúdo relevante. Veja bem, ser relevante não significa modificar a mensagem para atrair pessoas. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Quando eu falo em relevância, eu não estou falando de relevância no conteúdo. Eu estou falando de relevância no discurso. A relevância não é no conteúdo. O conteúdo, ele já é relevante por si só, porque ele é carregado com o poder do Espírito Santo. O que eu estou mencionando aqui é a relevância no discurso. É você falar de uma forma, é você apresentar a mensagem de uma forma que seja interessante para que as pessoas escutem. Veja bem, eu não estou falando aqui em você modificar o conteúdo para ele se tornar interessante, ok? Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, evite pregar sobre pecado, porque as pessoas não vão achar interessante. Uma pregação sobre pecado é uma pregação que não é relevante, porque as pessoas não acham interessante. Não estou falando disso, ok? O conteúdo precisa ser pregado integralmente. E eu estou falando da relevância no discurso. Você ter uma retórica, uma oratória que seja interessante, que atraia o interesse das pessoas para ouvir você. Jesus, por exemplo, adequava a sua forma de ensinar à realidade de cada audiência, como eu já mencionei aqui para vocês. Quando Jesus estava só com seus discípulos, quando Jesus estava na Galileia, quando Jesus estava na Judéia, Jesus ele adequava a sua forma de ensinar à realidade da sua audiência. A mesma coisa acontecia também com os apóstolos. Quando Pedro está pregando para os judeus, ele cita o profeta Amós, ele cita vários salmos, ele enche o seu discurso de Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo vai pregar para os gregos, ele não enche o seu discurso de Antigo Testamento, certo? Por quê? Porque eles não iriam entender, eles não iriam acompanhar. Então o apóstolo Paulo ele vai por um outro caminho. Eles sabiam, portanto, adequar a mensagem, ou eu deveria corrigir aqui, certo? Então corrijam isso na mente de vocês. Eles sabiam adequar a apresentação da mensagem do Evangelho ao seu público. Então, se eu estou falando com um público que é judeu, então eu vou apresentar isso a partir do Antigo Testamento, porque é isso que o judeu tem interesse de saber. À luz do Antigo Testamento, quem é o Messias? Aqui está. Veja o texto tal, o texto tal, o texto tal. Agora, a expectativa messiânica não existia nos gregos. Para os gregos, as questões eram: quem é o Criador de todas as coisas? Quem vai julgar os homens em termos morais? Nós temos um juiz sobre todos nós, quem vai nos julgar? Então o apóstolo Paulo chega lá e diz o seguinte: estão vendo esse Deus desconhecido aqui? Esse aqui é o Deus criador de todas as coisas. E o mesmo que criou todas as coisas, apontou um homem, por meio de quem ele julgará a todos os homens. Então o apóstolo Paulo ataca aqui, no sentido positivo de atacar, o interesse dos seus leitores, ou dos seus ouvintes, ok? Então pergunte-se da seguinte forma: como essa mensagem pode ser entregue de uma forma
que atraia a concentração do meu ouvinte. Pessoal, eu não me canso aqui de enfatizar. Por favor, não entendam que o que eu estou dizendo aqui é como eu posso pregar uma mensagem que seja atraente em termos de conteúdo, certo? Eu não vou pregar sobre isso, eu não vou pregar sobre esse assunto, porque isso não atrai as pessoas, isso não é legal, as pessoas não vão gostar de ouvir. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que ter intrepidez e pregar todo o conselho de Deus, ponto final. Agora, quando você vai pregar, você precisa saber apresentar o conteúdo de uma forma que as pessoas parem para lhe ouvir. Certo? Então, em termos de ilustração, deixa eu explicar para vocês. Imagine que eu vou pregar na sua igreja e eu começo pregando assim: irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos entender os benefícios da justificação pela fé, e o primeiro benefício é a paz com Deus. O texto diz que tem que ter paz com Deus. Percebem? Isso faz com que o seu sermão seja uma verdadeira espada, longo e chato, certo? Irmãos, não vamos romantizar aqui, não vamos assim ter aquele pensamento agora, não, mas se é a palavra de Deus que está sendo pregada, isso é suficiente. Eu concordo até certo ponto. Deus pode utilizar a palavra de Deus pregada por qualquer pessoa, de qualquer formato, em qualquer estilo, inclusive por um jumento. Pode ou não pode? Pode, mas nós não estamos falando aqui do papel de Deus, nós estamos falando aqui do nosso papel. O seu papel é fazer da melhor forma possível, considerando que a pregação é um meio de comunicação. Você precisa comunicar de maneira relevante, de maneira que as pessoas escutem o que você está falando. Então, quando você escuta um discurso como um homem como John Piper pregando, você quer parar para ouvir. Eu conheço uma história nunca averiguei se essa história é verídica, mas eu acredito que Spurgeon, ele costumava ensaiar os seus sermões. E uma vez ele estava ensaiando no templo e tinha uma pessoa fazendo a faxina lá no templo. Então, ele estava lá dentro de uma sala fazendo a faxina e Spurgeon aqui pregando, e ele ensaiando o seu sermão, e aí lá para um determinado momento o faxineiro sai de dentro da sala dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo. Porque você imagina que o homem estava limpando e ele escutou aquele homem ensaiando, pregando tão bem, que ele quis parar para ouvir. Uma vez aconteceu comigo isso em relação ao pastor Marcos Greconato. O pastor Cleito queria me vender uma câmera da escola Charles Spurgeon, então eu entrei no YouTube para ver a qualidade da câmera, eu coloquei uma aula do pastor Marcos Greconato sobre Calbart, e eu me peguei prestando atenção na aula, e não na qualidade da câmera. Por quê? Porque ele, mais do que ninguém que eu conheço aqui no Brasil, sabe falar de uma forma que é bom de se ouvir. É interessante a capacidade que esse homem tem de fazer com que, mesmo que você não concorde com ele, mas você gosta de ouvir, você acha legal o jeito dele de se comunicar, porque ele sabe se comunicar. Isso se chama relevância. Como eu posso entregar isso de uma forma que cative a atenção? Então, aqui vai algumas dicas para uma pregação relevante. Em primeiro lugar, conheça os seus ouvintes. Em média, os seus ouvintes são escolarizados. Quanto de conhecimento bíblico eles possuem? Eles estão acostumados a discursos longos? São na maioria jovens? São na maioria adultos? São na maioria idosos? Quais são as lutas e dificuldades típicas do povo com quem você está falando? Então, você vai pregar em um retiro de jovens, você vai pregar num retiro de família, você vai pregar num retiro de homens,
Você vai pregar num ambiente só para pastores. Tudo isso precisa ser considerado na hora de você definir como você vai apresentar o seu conteúdo, ok? Então, eu já tive a oportunidade de pregar para grandes plateias e já tive a oportunidade de pregar para 5 pessoas que eram novos convertidos. Você não vai utilizar o mesmo forma de discurso. Por quê? Porque você está conhecendo as pessoas e você sabe que aquelas pessoas têm conhecimento bíblico carente e tudo mais. Respeite os seus ouvintes. O que é que isso quer dizer? Sempre que você apresentar um conceito bíblico, mostre como este conceito está relacionado com a realidade do seu público. Por isso que, no método que eu ensinei a vocês, você primeiro explica e, em segundo lugar, você mostra como aquilo faz parte da nossa realidade. Isso faz parte de um estilo relevante. Você quer que aquilo seja, que as pessoas pensem o seguinte: olha, isso daqui faz parte da minha vida também, isso daqui faz parte do meu dia a dia, isso daqui faz parte da minha realidade. E isso, então, prende a atenção das pessoas, prende a atenção. Então, isso é uma demonstração de respeito pelos seus ouvintes. Se a Bíblia foi escrita para os ouvintes do século I, você está pregando para ouvintes do século XXI. Então, como aquilo se relaciona com as pessoas do século XXI? Então, pense nisso. Como aquilo pode ser expresso na realidade de hoje? Priorize ilustrações que façam parte do dia a dia dos seus ouvintes. Por isso, pessoal, que raramente eu utilizo citações na minha pregação. Então, eu sei que é um ímpeto você colocar na sua pregação uma citação de João Calvino, uma citação de um puritano. Então, você está pregando e diz assim: irmãos, o puritano John Owen, ele diz o seguinte, abre aspas. Aí você começa a citar um texto de John Owen, e aí o irmãozinho lá está dizendo: rapaz, esse John Owen é aquele jogador da Inglaterra, é? Aí eu não sabia que ele escrevia, não. Aí puritano é quem? Não, porque lá na minha rua, puritano é gente legalista. A gente chama de puritanos legalistas. E ele está falando, aí o John Owen é puritano. Ó. E aí? Você não está respeitando os seus ouvintes. Muito provavelmente, você só está querendo aparecer. Certo? Então, não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou falando mal dos puritanos, não estou falando mal, eu só estou dizendo que você respeite os seus ouvintes, priorize ilustrações que façam parte do dia a dia dos seus ouvintes, certo? Faça como o Senhor Jesus Cristo fazia, faça como os apóstolos faziam, ensine na realidade deles, fale coisas que sejam interessantes para o dia a dia deles. Então, imagine aí, Jesus está com os judeus ali, e ele então começa a falar do bom pastor, que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, ele chama as ovelhas, ouvem a sua voz, e as pessoas sabem daquilo, aquilo faz parte do dia a dia delas. É isso é você pregar de maneira relevante para as pessoas. E, em quarto lugar, procure ser interessante. Utilize recursos de um discurso interessante, como, por exemplo, uma linguagem popular, o discurso direto e pessoal. O que é que eu quero dizer com discurso direto e pessoal? É você falar: irmãos, nós precisamos fazer isso, vocês precisam fazer assim. Nós, povo de Deus, precisamos ser assim. Fale com as pessoas, fale das pessoas, se junte a elas. Esse tipo de discurso é um discurso que desperta o interesse. Procure, sempre que você puder, praticar a interação. Nós, do século XXI, somos o povo da interação, é ou não é? Hoje em dia é assim, você vai ter o MasterChef, e aí tem a hashtag do MasterChef para que você possa interagir com o MasterChef. Eu gosto do MasterChef, estou ansioso aí para
começar a nova temporada. Tudo hoje é interação. Então não tem problema, não existe na Bíblia do tipo assim, pregai apenas sem interação. Não. Tente interagir sempre que você puder, faça perguntas. Irmãos, quem aqui já pensou assim? Irmãos, quantos de vocês conhecem assim? Porque essa interação, ela faz com que as pessoas criem o interesse, que elas participem, que elas sintam parte do seu sermão. Quando você puder também, utilize imagens. Um bom artifício para você ser claro é a utilização de PowerPoints, de slides, caso você entenda, certo? E aqui seria um outro tópico que eu ainda penso em colocar no curso de pregação, é pregar com slides, para que você não faça pregações onde chega o ponto 1 lá de trás, aí ele bate assim na tela, aí quando ele vai para o ponto 2, aí o ponto 1 cai, aí as pessoas vão terminar o sermão só lembrando dos seus efeitos animados, certo? Não, utilize imagens, vai falar do templo, mostre imagens do templo, vai falar dos pastores, mostre imagem dos pastores, as roupas e tudo isso atrai a atenção das pessoas, ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa aula, com isso a gente encerra também esse nosso tempo juntos. Eu quero pedir que vocês, por favor, lembrem de orar por mim, pela minha família lá em João Pessoa, pelo nosso ministério. A gente precisa da oração do povo de Deus. Quero dizer para vocês que vocês podem contar comigo sempre, ok? Então, você pode ir lá me seguir no Facebook, no Instagram, e precisando de mim, entre em contato. Na medida do possível, eu quero ser bênção na sua vida, tá bom? Deus abençoe, um bom final de semana para os irmãos.